Meus irmãos, que coisa boa é a oportunidade que temos de estarmos na casa de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, sentado como você está, lá do livro de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 9 até o verso 13. E Jesus, passando adiante dali, viu sentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Em alguns minutos eu quero que você prenda sua atenção aqui nessa noite, nessa rápida reflexão. Me chama muita atenção esta passagem. Você que é um bom leitor da Bíblia, estudioso, provavelmente você já passou por essa leitura, já meditou sobre isso. Eu fico maravilhado porque o gesto de Jesus me chama muita atenção. Obviamente, eu gosto muito de ler sobre Paulo, eu gosto muito de ler sobre Pedro. Ontem mesmo aproveitei, lá o tempo que eu estava em casa, eu refiz algumas leituras na primeira e segunda epístola de Pedro, mas quando o pastor me chama para dar uma reflexão, eu me lembrei desse texto porque a vida de Jesus é o maior exemplo que nós temos. E o que me chama a atenção aqui na vida no que aconteceu com Jesus aqui, com Mateus, é que esse moço, doravante se tornou um discípulo de Jesus. Ele estava assentado, talvez na escada, em algum lugar, na alfândega, que era um lugar da coleta dos impostos, dos tributos, justamente o lugar onde ele trabalhava, pois ele era publicano. E na verdade essas pessoas, esses homens, os publicanos, Mateus especificamente, eles eram mal vistos pela sociedade na qual ele habitava, praticamente com seus irmãos, seus patrícios. E a Bíblia relata, queridos irmãos, que Jesus um dia, ele passa justamente ali, e ele viu Mateus sentado, e ele faz um convite. Ele chega, diz assim, chama pelo nome dele e fala assim: segue-me. Esse homem prontamente, ele se levanta e segue a Jesus. Foi o que diz a palavra do Senhor, e também está registrado em Marcos 2, 14, 17, Lucas 5, 27 a 32. Você observa que algo motivou esse homem a seguir a Jesus. Eu começo a me perguntar: por que esse moço, ouvindo um convite de Jesus para segui-lo, ele se levanta prontamente, não faz pergunta, não diz nada, ele prontamente se levanta e segue a Jesus. Aí eu fico pensando: o que leva esse homem a tomar essa decisão? Será que ele estava cansado da vida que ele estava vivendo? Porque você conhece a história,
Os publicanos eram pessoas, conforme eu disse, mal vistas pela sua sociedade, porque eles não só cobravam o que deveriam cobrar, mas cobravam além do que deveriam cobrar. E na verdade eram pessoas mal vistas pela sociedade. Será que talvez esse homem tinha uma necessidade de mudança? Eu fico pensando sobre isso. O que leva esse moço a tomar uma decisão? Jesus passa por ele, olha ele, fala o nome dele e diz assim: segue-me. Ele levanta e segue a Jesus. E tem outro detalhe que me chama muita atenção aqui, é que quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus faz o convite para ele, ele toma uma decisão muito interessante. Ele não quer simplesmente essa experiência para ele somente. Ele vai, monta um banquete, prepara um banquete na casa dele, chama os seus amigos publicanos e convida Jesus, convida também os discípulos de Jesus para estar na sua casa. Olha que decisão sábia. Aceitou o convite de Jesus, e não obstante o convite de Jesus, algo falou no coração dele. Agora ele quer mostrar para todos os seus amigos, todas as pessoas próximas a ele, a nova vida que ele estava tendo, a experiência que ele estava tendo. Que coisa linda! Meus irmãos, eu já vi muito disso. Pessoas que outrora viviam uma vida de pecado, uma vida mergulhada no pecado, e quando tem um encontro real com Jesus, aceita o Senhor, aceita o convite do Senhor Jesus, ele leva Jesus para casa e convida outras pessoas também para ter a experiência de aceitar e do convite de Jesus e ser um servo de Jesus. Eu conheço algumas pessoas, e quando eu estou falando sobre isso, eu me lembro de um fato, que um dia à noite eu vim para casa. Eu morava aqui no Pimentel Marques ainda, quando eu morava na casa do meu pai, e eu me lembro que eu passei aonde era a antiga Volkswagen aqui, Busquet, que era ali onde é o Detran, e tinha um rapaz muito trabalhador, e ele estava caído no chão, bêbado. Eu nunca mais esqueci daquela cena. Um rapaz que eu via sempre trabalhando, mas final de semana aquele moço tinha aquela fraqueza e bebeu todas e estava caído num canto. Eu passei, eu olhei, e quando foi na semana seguinte, eu vi aquele rapaz indo para trabalhar. Mas um dia eu me deparei com aquele rapaz todo arrumado, todo bem alinhado, indo para a igreja. E aquele rapaz, ele tiveram um encontro com Jesus, e aquele rapaz, ele serviu a Jesus na igreja Maranata, e levou toda a sua família também a aceitar a Jesus. Eu cito a igreja porque, como o nosso pastor presidente fala, nós não temos problema nenhum de citar, não somos concorrentes, somos cooperadores. E eu me lembro, queridos irmãos, que eu nunca mais vi aquele rapaz caído na rua, eu nunca mais vi aquele rapaz jogado. Aquele rapaz eu vi ele trabalhando e servindo a Deus. E eu me lembro que a palavra de Deus fala assim: ó, servir ao Senhor com alegria. Como é bom servir o Senhor com alegria, como é bom ter um encontro real com Jesus, como é bom ter uma experiência com Jesus. E aquele moço serviu,
a Jesus, aquele moço se casou, teve filhos, e até hoje serve o Senhor com alegria. Meus irmãos, quantas pessoas precisam experimentar também essa experiência? A palavra de Deus, ela fala assim: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Como é bom servir o Senhor, como é bom ser servo do Senhor Jesus. E eu tenho falado que não há nada em mim que prove que eu mereça isso. Por que que Jesus aceita a gente? Porque a gente, quando prega, no final a gente fala assim: olha, quem quer aceitar a Jesus? Mas um dia, precisamente semana passada, eu vi o pastor Fábio falando diferente. Olha, Jesus quer, Jesus já te aceita. Não é você que aceita, é Jesus que te aceita. Será que Jesus te quer? É claro que quer. Um dia o próprio Senhor Jesus, ele disse assim: olha, todo que o Pai me dá virá a mim. Aí Jesus acrescenta: aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. E você sabe o que me impressiona, meus irmãos? É como tem uma multidão que quer fazer a gente perder esta bênção, perder esse contato, perder essa presença, perder esta bênção que é de ter Jesus na vida e levar Jesus para dentro da nossa casa. Pastor, para dentro da nossa casa, é claro, porque se você abre o coração para Jesus, Jesus já está aqui. Eu não falo da sua casa física, eu falo daqui, da sua casa, do coração. Um dia João, exilado na ilha de Patmos, ele escreve lá no livro de Apocalipse, diz assim: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Não fala da casa física, não, fala do coração, porque ainda Jesus está batendo em muitas portas. Eu quero dizer para você, e a palavra que eu tenho: abra o coração para Jesus, diga sim para Jesus, leva o Jesus para dentro da sua casa, ou viva na presença de Jesus e seja alegre na presença do Senhor. E meus irmãos, acontece algo lindo aqui, mas como tem sempre uma multidão que quer atrapalhar a gente de experimentar Jesus, de ter uma experiência real com Jesus. Sabe, tem muita gente torcendo para a sua felicidade, tem muita gente torcendo por você, tem muita gente orando por você, tem muita gente que quer que você viva com Jesus, abra o coração para Jesus e viva uma vida na dinâmica do Espírito de Jesus. Mas também terão muitos aqueles que se levantarão como empecilho. Mas deixa eu dizer uma coisa: você já tomou uma decisão e não arreda o pé dessa decisão. Eu quero é Jesus, eu quero viver uma vida na presença de Jesus. E olha, é tempo de abrir o coração para Jesus, é tempo de buscar a Jesus, é tempo de dizer sim para Jesus, é tempo de largar tudo que impede a gente de ter uma experiência real com Jesus. Mateus aproveitou, Ian, a oportunidade. Talvez fosse a última oportunidade, porque a gente não sabe. Eu não tenho domínio do tempo, eu não administro o tempo. O meu tempo é caracterizado por aquele tempo do nosso tempo. E o tempo de Deus? O tempo de Deus, você não sabe qual é o tempo de Deus. Então, se você ouvir a voz do Senhor, abra o coração, diga sim e sirva o Senhor com alegria. Eu tenho falado com as pessoas: olha, depois que você abre o coração para Jesus, você não tem um dia de arrependimento. Mas como, meus irmãos, não é fácil seguir a Jesus. Um dia eu disse para uma pessoa assim: olha, ser crente, seguir a Jesus é muito fácil. Irmã Esté, paguei um preço muito caro. Não é fácil, não. É possível vencer, é possível. É muito bom servir a Jesus. Fácil não é. Por que, pastor Vinícius? Por que fácil não é? Não é fácil, sabe por quê? Porque primeiro você vai ter muitos desafios, e um dos desafios são desafios internos e os desafios externos.
E quando eu falo dos desafios internos, você tem que vencer o seu eu. Eu me lembro da palestra do sábio do nosso pastor Gedeão, saudoso pastor Gedeão. Ele ministrava, falava assim: olha, a carne é propensa ao pecado, né? A natureza, e ele falava da natureza pecaminosa, que estava sempre propensa ao erro. Mas um dia Paulo disse, no livro de Romanos 7, verso 19, ele dizia assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Luta tremenda. Eu dependo da graça do Espírito de Deus, eu dependo de Jesus para vencer tudo isso. Outro inimigo, o inimigo externo é o mundo, meu irmão, o diabo. Essa semana eu estava lendo e comentando com a pessoa como que Jesus nos conhece. Um dia, Jó diante de Deus, o diabo acusa Jó diante de Deus e acusa Deus diante de Jó. Olha a confusão que o diabo faz. Ele é chamado acusador de nossos irmãos. E um dia o diabo quis fazer essa confusão toda. Ele chega diante de Deus, ele: olha lá, Jó te serve porque você fez isso, isso, isso. E Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. Aí eu falo assim: mas por quê? Porque Deus conhecia Jó. Lá no Novo Testamento, um dia Jesus fala assim: Pedro, olha, vigia, Pedro. Pedro, amadurece, Pedro. Vigia, Pedro. Por quê, Senhor? Porque o diabo bem pediu para se andar com você, para testar você, para provar você, mas eu não deixei. Você não estava pronto. E Jesus conhece cada um de nós. Quando Jesus olha para esse Mateus, Jesus sabia: esse rapaz precisa de mim. Esse rapaz precisa experimentar a vida nova. Esse rapaz precisa largar esta confusão, largar essa fraude, largar esta mentira, largar esta vida pecaminosa que ele está vivendo. Eu vou fazer um convite para ele, porque para alguns esse homem não valia nada, mas para Jesus, meu irmão, Jesus ele vê totalmente diferente. Quando Jesus olha, ele não olha aquele moço que vive de camuflagem, de falcatrua. Ele vê aquela pessoa totalmente restaurado. Há uma possibilidade de você que está vivendo em pecado ser restaurado. Jesus é a razão da nossa vida. Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode mudar a nossa história. Eu conheço. Um dia Jesus foi lá no poço chamado Jacó, num determinado horário. Diz a Bíblia que Jesus despede seus discípulos para comprar alguma coisa e vai justamente por ali. E a Bíblia fala que Jesus precisava passar naquele lugar. Mas por quê? Porque tinha uma mulher que precisava ser alcançada por ele. Ele conversa com aquela mulher. E quando todos rejeitavam aquela mulher, Jesus, a primeira coisa, Jesus quebrou o protocolo. Aquela mulher estava acostumada a só ouvir coisa ruim dos judeus, mas aquele judeu era diferente. Jesus é diferente. Jesus não te abandona, Jesus não te despreza. Ei, você que está ouvindo a palavra, Jesus não te despreza. Alguém vai olhar para você, vai menear a cabeça e vai dizer assim: olha, não tem jeito. Mas Jesus fala assim: olha, comigo tem jeito, porque eu entro, eu faço a história, eu mudo a história. Oh, aleluia. E sabe uma coisa, eu estava dizendo essa semana num grupo de vida, semana passada, eu estava dizendo assim: sabe o que o diabo faz? O diabo usa as pessoas, chama a pessoa de cavalo, meu cavalo. Aí Jesus olha e fala assim: não, você é meu filho. Você, que coisa linda. Você pode levantar, você que está aqui, você pode exaltar o nome do Senhor. Que coisa linda. Deus trata a gente totalmente diferente. Jesus chama Mateus para mudança de vida. Agora tem um detalhe: quando Mateus experimenta a mudança de vida, experimenta o encontro com Jesus, aí ele faz um negócio que nós precisamos aprender. Eu preciso passar Jesus para as pessoas. Eu preciso contar esta coisa boa que está acontecendo comigo. Eu preciso apresentar Jesus também para as pessoas.
E para quem que ele apresenta? Justamente pessoas iguais a ele, que vivia na mesma situação que ele vivia. Seria como dizer assim: olha, deixa eu dizer para vocês, vai ter um almoço na minha casa, e eu convidei Jesus, ele tocou na minha vida, ele me chamou, ele me aceitou. Eu que não valia nada, ele me aceitou. Eu que era totalmente desacreditado, ele me aceitou. Talvez uns conversando com outros, mas será que Jesus vai me aceitar? É claro, eu estou conjecturando, é claro. Vamos na minha casa. Eu convidei Jesus, seus discípulos. Aí Jesus vai, senta com eles, senta com Mateus, com os amigos de Mateus, os discípulos com Jesus. Mas tem um detalhe: tem sempre alguém que o diabo vai usar para tirar você de foco. Aí chega os fariseus chegam e falam assim: olha, vem cá, fala para os discípulos de Jesus, vem cá, me fala uma coisa, me tire uma curiosidade, por que Jesus só senta e conversa com gente ruim? Por que Jesus só dá atenção para gente ruim? Por que Jesus está sentado com esse povo? Jesus não tem medo, não. Jesus não tem medo de ficar nessa contaminação, não. Por que Jesus come com pecadores? Aí Jesus, meus irmãos, ó o Espírito de Deus falando com Jesus. Aí você sabe o que Jesus fala? Jesus, ele ouviu. Sabe, Jesus, ele ouviu. Jesus, ele ouviu o desprezo dos fariseus em relação aos publicanos. Deixa eu dizer uma coisa para você: não tem quando alguém te humilha, quando alguém pisa em você, quando alguém fala de você. Deixa eu dizer uma coisa: levanta a sua cabeça e segue. Jesus está ouvindo. Pastor, Jesus está ouvindo? Está ouvindo, claro que Jesus está ouvindo. E o que Jesus vai fazer? Vai matar a pessoa, torcer o pescoço? Calma. Jesus vai mostrar como que ele é diferente, como ele age. Aí Jesus olha e fala assim: ó, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Sabe por que eu cheguei perto desses homens? Porque eles precisam da graça e da minha misericórdia. Sabe por que eu estou aqui me entregando para eles? Porque eles precisam, eles são carentes. Jesus olha para aqueles homens e fala assim: olha, eu entreguei a minha misericórdia para eles. Aí Jesus dá uma lição neles. Jesus fala assim: ide, porém, e vocês têm que aprender uma lição. Aprende o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Ou seja, você tem que aprender a não politicamente correto. Olha para cá, Jesus fala assim: ó, tenha misericórdia da pessoa, porque não adianta você ter uma Bíblia debaixo do braço e não amar o seu próximo. Aí Jesus fala assim: não adianta você cumprir algumas coisas e não manifestar misericórdia. Um dia Jesus olha para o seu discípulo, eu vou terminar, ele diz assim: olha para um jovem que falou para ele assim: Senhor, como que eu vou herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para aquele moço e fala assim: olha, conhece os mandamentos? Conheço. Ele citou os mandamentos todos. Depois que ele citou, aquele moço era bom de Bíblia. Aquele moço era um moço afinado na palavra, sabia tudo. Se fosse no tempo de hoje, tinha lido a Bíblia algumas vezes. Mas Jesus olha para ele e fala assim: então você vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí aquele moço não tem condição, porque o amor dele estava preso nas coisas. Aí Jesus olha só, e Jesus dá uma lição naquela hora. Jesus dá uma lição, sabe por quê? Porque Jesus mostra a importância do ser humano. Jesus olha para o ser humano e quer restaurar o ser humano. Quando Jesus fala assim: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, Jesus está dizendo: ei, aprende o que é ter compaixão. Olhe além do pecado. Olha como eu olhei, além dos problemas,
além dos erros, ultrapassa, vê, olha um ser humano precisando da graça de Jesus. Quando a gente entende isso, a gente vai buscar uma pessoa que está presa em drogas e trazer para dentro da casa de Deus. E eu termino, meus irmãos, dizendo que um dia Jesus disse assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Um dia Jesus disse para um moço assim: olha, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. E Jesus dá uma lição. Jesus senta com aqueles homens, come com os pecadores, porque onde Jesus está, as pessoas aprendem de Jesus. Se nós olharmos para nós, nada justifica a oportunidade a não ser o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus te abençoe nesta noite. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Ei, você que está através das mídias sociais, quando você ouvir a voz de Jesus, e a minha oração é que você consiga entender, ouvir a voz de Jesus. Quando você ouvir Jesus te convidando, você fala assim: estou aqui, me aceita, porque Ele não te rejeita. Deus te abençoe. Deus abençoe os irmãos nesta noite. Deus te abençoe. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, e todos digam amém.